Olá pessoal do nono ano, então vamos à nossa aula do nono bloco que fala sobre a radiação ultravioleta. Bem, a habilidade que nós vamos adotar no nosso bloco nono é discutir e avaliar o papel do avanço tecnológico na aplicação da radiação eletromagnética no diagnóstico, por exemplo, do raio-x, ultrassom, ressonância nuclear magnética e também no tratamento de doenças como radioterapia, cirurgia ótica e também o laser. Primeiro a gente precisa entender o que é radiação ultravioleta. Bem, a radiação ultravioleta são radiações eletromagnéticas ultravioletas. Antes da gente avançar, você tem que saber o que é radiação eletromagnética, né? Então existem dois tipos de radiações: radiação mecânica, ou seja, ondas mecânicas, e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas são toda e qualquer onda que, que precisa de um meio para se propagar. Então, por exemplo, a onda na superfície da água. Então, ela precisa de um meio para se propagar. Qual é esse meio? É a própria água. Uma onda numa corda. Você pega uma corda, amarra ela em algum lugar e você faz movimento para cima e para baixo. Qual é o meio que você está utilizando? A própria corda, né? Ondas sonoras, por exemplo, você está escutando uma música, alguém perto de você está falando, você está escutando o que essa pessoa fala. Então você só escuta justamente porque tem um meio. Qual é esse meio? É o meio gasoso, é o ar, né? Então ondas mecânicas precisam necessariamente de um meio para se propagar. Porém, ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio para se propagar. Por exemplo, ondas de radiofrequência. Aquelas ondas que são produzidas lá numa emissora de TV ou então numa emissora de rádio. É, São produzidas essas ondas, são mandadas para uma antena. Essa antena emite um sinal que é de radiofrequência ou TV. Esse sinal vai para a atmosfera, reflete na atmosfera por meio de um satélite ou na própria atmosfera, uma região da atmosfera que reflete. Aqui na Terra nós temos outras antenas que vão receber esse sinal, as antenas do nosso celular, antenas da nossa TV, do nosso rádio vão receber esse sinal. Então esse sinal, tanto que vai quanto que chega, são radiações eletromagnéticas. Outro tipo de radiação eletromagnética são as microondas presentes no aparelho de microondas. Raio-x também é uma onda eletromagnética, né? Então, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas estão presentes aí à nossa volta. Em especial, essa da nossa aula a gente vai falar sobre a radiação ultravioleta, que são ondas eletromagnéticas, tá bom? Do tipo ultravioleta. Então elas chegam naturalmente até nós pelos buracos causados pela camada de ozônio. Então a nossa atmosfera tem diversas camadas. Essas camadas, cada uma tem uma função. Numa das camadas nós temos a estratosfera. Na estratosfera nós vamos ter a camada de ozônio. E essa camada de ozônio tem a função de filtrar a radiação ultravioleta que vem do Sol para não atingir com tanta intensidade aqui na Terra, ou seja, para diminuir, digamos assim, a penetração, a potência dessa radiação, que é nociva a nós seres vivos. Então ela pode chegar do espaço, vem da onde? Vem do Sol. Então ela vem do nosso Sol, atravessa a atmosfera nessas regiões que apresentam buracos na camada de ozônio. Esses buracos na camada de ozônio são regiões em que essa camada que filtra, né, a camada de ozônio que filtra, tem a função de filtrar, não acaba filtrando essa radiação e ela acaba atingindo com grande intensidade a Terra. Essa é uma forma, né? Então esses raios são emitidos através de luz solar e ao atingir pode causar sérias consequências.
A exposição aos raios ultravioletas pode contribuir não só para doenças de pele, também como queimaduras ou câncer, mas também como doenças graves nos olhos, como a catarata e a degeneração macular. Os raios ultravioletas eles podem também ser emitidos de forma artificial. E é sobre isso a nossa aula, né? Raios ultravioletas que são emitidos de forma artificial. Então, eu peguei uma reportagem que trata justamente sobre isso, né, radiação ultravioleta artificial, na aplicação de uma função dentro de um supermercado, né? Então, você que vai ler o texto, dê uma lida com muita atenção a esse texto. Eu não vou falar todo o texto aqui, mas eu vou fazer algumas considerações. Então, esse texto que está na sua atividade, ele trata de uma rede de supermercados existente no Brasil e que durante a pandemia, como forma de desinfecção dos alimentos para que o cliente não leve para sua casa o vírus do coronavírus, o cliente, ao terminar as suas compras, ele passa as suas compras nesse carrinho, com seu carrinho, né? Dentro dessa cabine. Nessa cabine tem várias luzes. Essas luzes vão emitir uma radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta pode matar micro-organismos, né, como fungos, bactérias e também vírus, desinfectando assim o alimento, e o cliente pode levar esse alimento com segurança para a sua casa. Porém, como eu falei anteriormente, essa radiação é nociva. Você vai ver aí na reportagem que uma criança entrou acidentalmente dentro dessa cabine e ficou vários minutos dentro dessa cabine sem perceber. Nenhum funcionário, sem perceber também o seu responsável, não perceberam que ele estava aí dentro. Em consequência, ele lhe causou alguns problemas, né? O problema foi a ceratite. A ceratite, que é uma inflamação ou irritação da camada da córnea, né? Essa camada mais externa e também a camada mais interna do nosso olho, ou seja, envolvendo essa parte do olho que cobre a íris e a pupila, e também a região mais do fundo do olho, então ocasionando uma lesão. Você vai perceber aí que na reportagem fala como aconteceu o fato, né? E também a forma de tratamento, como vai ser tratado essa lesão. O que é importante a gente frisar aqui é a nossa habilidade, né? Discutir e avaliar o papel do avanço tecnológico na aplicação em radiação eletromagnética, diagnóstico e tratamento de doenças. Então, a partir da utilização desse conhecimento em relação à radiação ultravioleta, se tem algo benéfico aqui, que é a desinfecção de alimentos, né? Relacionando aí com a pandemia, para não se levar vírus para a sua casa. Em contrapartida, nós vamos ter também o mau manuseio dele, o mau uso, que não deveria ser utilizado por essa criança que entrou aí dentro. Uma outra consequência que seria não algo benéfico, mas e sim ocasionar uma doença, que eu falei anteriormente, que pode causar doenças relacionadas ao olho, catarata. Nesse caso aqui pode gerar ceratite, que é a inflamação do olho. Então, a gente pode perceber que, apesar de que as radiações elas podem ser utilizadas para o nosso bem, né? Para melhorar o nosso bem-estar, para melhorar, enfim, um tratamento de doença também, mas ela pode causar problemas. O excesso de raio-x
Por exemplo, você sabia que tem uma quantidade máxima para você utilizar o raio-x? Então você não pode fazer vários raios-x durante o ano, ou durante 2 ou 3 ou 4, 5 anos. Por quê? Quanto mais você faz raio-x, mais chance você tem de adquirir uma mutação na sua célula. Por quê? O raio-x ele atravessa o seu corpo. Você não vê, mas ele atravessa o seu corpo, atravessa seus ossos, seus órgãos, enfim. E todo o seu corpo é constituído de matéria. E a matéria é constituída de átomos, né? E esses átomos podem sofrer excitação devido ao raio-x, e as nossas células são constituídas desses átomos. Se houver uma deleção, né, de alguma parte do teu material genético que também é constituído por átomos, o que é que pode acontecer? Uma má formação de uma célula. E essa célula pode se tornar mutada e levar essa mutação mais à frente, tá bom? Então aqui nós temos uma atividade relacionada ao texto, tá bom? Então terminem essas atividades. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem no WhatsApp. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.